Afinal de contas, de onde surgiu o mito que se você deixar um chinelo desvirado na sua casa, a sua mãe vai morrer? Ai, meu Deus do céu, boa pergunta. Quem mandou foi o Eliezer Ferreira Lemes, e ele é lá de Pinhais, Paraná. Inclusive ele menciona que o sogro dele não pode ver um chinelo desvirado, que ele vai lá e vira, mesmo se o chinelo estiver na rua. É uma cisma que o sogro dele tem com o chinelo virado. Bom, a origem deste mito ninguém sabe de onde surgiu, mas é muito comum aqui no nosso país, no Brasil. Há algumas explicações, possibilidades, fatos, pode ser que justifiquem essa ideia. A primeira geralmente está relacionada que a mãe é quem geralmente cuida das tarefas domésticas, pelo menos da época que foi inventada essa ideia aí. Então as mães podiam simplesmente tropeçar nesses chinelos que estavam desvirados na casa, o que podia acontecer um acidente fatal para ela. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia tem a ver com que o chinelo virado para cima fazia com que ele enchesse de poeira ou comprometesse a integridade do material feito, que naquela época eram geralmente materiais mais simples e mais frágeis do que hoje em dia. Ou seja, se a mãe utilizasse esses chinelos que já estavam fragilizados, ele podia abrir no meio do caminho, que poderia causar um acidente, fazendo assim com que a mãe morresse. Essa é a segunda ideia. A terceira tem a ver apenas com a questão do medo, terror do medo, onde as mães sabiam que o ponto fraco dos filhos era mexer com a mãe, no caso da mãe morrer, então para forçar com que eles não deixassem os chinelos virados de cabeça para baixo, ou com algumas pessoas falam desvirados, elas faziam esse medo mental, onde que elas morreriam se os filhos simplesmente não desvirassem o chinelo. Ou seja, não tem base nenhuma para poder validar uma coisa dessa, ou falar que realmente existe um percentual muito alto de mortes causadas em mães por conta de chinelos virados. E no caso de pessoas que não pode ver um chinelo desvirado, é mais uma mania mesmo, ou podemos dizer que é um toque. A pessoa tem um toque de ver um chinelo, ela vai lá e desvira. Todos nós temos um toque para alguma coisa. Eu tenho toque para tela de celular suja, de marca de dedo. Eu não posso ver um celular com marca de dedo que eu vou lá e limpo. Tem gente que não pode ver um chinelo desvirado. Adriano, depois que o bebê nasce, o que é feito com a placenta? Boa pergunta. Enviado pelo Demerson Rita. Vamos descobrir, afinal de contas, o que é feito então com a placenta depois que o bebê nasce. Para entendermos o que o hospital faz com a placenta, nós precisamos entender o processo como é feito por cada parto. Por exemplo, parto normal. Na maioria dos casos, a placenta, durante um parto normal, ela vai sair do útero naturalmente em até 30 minutos depois que a criança nasceu, e ela sai lá pelo canal vaginal. Em alguns casos, em um processo de parto natural, ou seja, parto normal, a mãe pode precisar de ajuda para poder assim expelir a placenta. Ou seja, o médico ou mesmo uma parteira pode usar medicamentos que estimulem as contrações uterinas, ou mesmo realizar massagens uterinas, que facilita para a remoção da placenta. Em casos raros, a placenta pode não se soltar completamente do útero sozinha. Isso pode ser perigoso para a mãe e requer um tratamento médico imediato. Agora, no caso de cesáreas, a placenta geralmente é removida manualmente pelo médico que está realizando o parto por meio de cesárea. Agora, se a placenta estiver muito aderida ao útero, talvez nesse caso o médico precise remover o útero junto com a placenta. Feito esses processos, tanto de um parto normal quanto uma cesárea, o que agora é feito então com a placenta por meio do hospital? Não só o hospital, você vai ver que tem coisas no meio aí. Geralmente o hospital trata a placenta como um resíduo biológico. Ela é descartada de acordo com as normas de segurança e saúde de cada país. Isso geralmente envolve a incineração desses órgãos. Pois é, a placenta também é considerada um órgão, mesmo que um órgão temporário, mas é um órgão. Em alguns casos, com o consentimento da mãe, essas placentas são doadas para pesquisas científicas ou para estudantes de medicina que vão assim analisar a placenta e estudar possíveis curas para doenças relacionadas à gravidez. Agora, em alguns países existe uma prática que é um pouco incomum, onde as mães encapsulam essas placentas. Como assim? Elas desidratam as placentas, elas moem essas placentas desidratadas e aquele pó moído se torna uma cápsula. Ou seja, a ideia dessas mães é consumir a placenta
por meio de cápsulas para reduzir assim o risco de uma depressão pós-parto e até mesmo melhorar na questão da lactação, ou seja, o leite da criança. Porém, isso é mais uma crença popular de alguns países e regiões do que uma comprovação científica. Não existe dados que comprovem isso de forma clara na ciência ou na medicina. Isso são ideias de algumas mães aí que gostam de encapsular então as placentas para poder melhorar o leite e não sofrer de depressão pós-parto. Já ouviu falar disso aí?